Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Curve tua cabeça por um instante. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. E se você ainda não sentiu a presença dele, eu quero convidar você a sentir a presença de Deus, porque eu já estou sentindo. Você tem que ultrapassar os limites das dificuldades, dos problemas, daquilo que está assolando a tua mente nesse momento, aquilo que está angustiando a tua alma, e até mesmo os limites daquilo que é físico, por conta do calor, talvez de não estar bem acomodado. Mas eu quero que você ultrapasse os limites. Que a palavra de Deus diz que o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não sou eu que conecto você com o Senhor, não. Aleluia. Mas é você que tem que se ligar ao Senhor nessa noite. O teu culto só vai ser um culto abençoado se você abrir o teu coração e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Deus já está tocando em pessoas aqui nessa noite. Sinta a presença dele. Vou esperar um pouquinho para deixar você adorá-lo. Talvez você não expressou nenhuma adoração aí, nenhuma palavra de gratidão, nenhuma palavra de expressão de amor, mas comece a expressar agora. A presença dele é forte. Se você quiser chorar, chora. Mas se derramar na presença de Deus, se derrama.
Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós lhe agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Senhor, que temos de estar em tua presença. Ó Deus, nós queremos mais, ó Pai. Não estamos satisfeitos, não. Nós queremos mais. Mais de ti, Senhor, mais da tua presença, mais do teu Espírito, mais da tua santidade, mais da tua verdade. Ó Deus, mais da tua unção, Senhor, sobre nós, sobre esta igreja, mais do teu amor, mais intimidade, Senhor. Oh, aleluia! Mais da tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento. Visita a tua igreja agora. Espírito Santo, visita agora com um vento impetuoso. Vai renovando, vai tirando toda a palha, barreira dos corações. Vai, Espírito Santo, visita os corações nessa noite. Em nome de Jesus. Presta atenção aqui agora. Você tem uma oportunidade de glorificá-lo, de adorá-lo. Então deixe para depois. Use todo o fôlego que você tem para glorificar a Ele. Aleluia. Diz amém. Nessa noite, queridos, eu quero ministrar uma palavra bem prática, profunda, e que, se você compreender e entender o que o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração hoje, e você dizer como uma posição para si, dizendo: eu vou tomar essa atitude. Eu quero dizer uma coisa para você, que o ano de 2015 não vai ser como o mesmo, não vai ser a mesma coisa que você viveu em 2014. É lógico que nós nunca esperamos aquilo que vivemos nos anos que se passaram. Mas eu vou dizer um mistério aqui para você. Há pessoas que vivem debaixo de um ciclo que não é de Deus. É um ciclo que a pessoa nunca sai daquele problema, nunca sai daquela dificuldade. A sua situação nunca muda. Parece que às vezes muda em algum aspecto, mas depois as coisas estão da mesma forma e até mesmo pior do que estava. Mas existe de Deus uma receita para este mal. Porque Deus não quer que você viva o que você viveu em 2014. Mas pastor, meu 2014 foi repleto de bênção, repleto de vitória. Pois bem, Deus tem ainda coisas melhores do que estas. Porque nunca Deus vai lhe dar para você aquilo que Ele já lhe deu. Se você comprar um presente para alguém no ano de aniversário, no dia do seu aniversário, no outro ano você não vai dar o mesmo presente. Você pode dar algo até na mesma linha, mas nunca igual. E assim é mesmo Deus para conosco. Ele sempre irá fazer algo em nossas vidas. E aquilo que vem depois é maior do que o primeiro estado. É maior do que o início. É maior do que o começo. É maior do que o meio. O ciclo de Deus não é um ciclo de girar no mesmo problema. Não, você pode até passar por algumas dificuldades. Mas quando a vitória chega, meu irmão, não tem para ninguém, querido. E eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero que você repita comigo esse tema. Diga-se comigo: desfazendo legalidades. Mas diga com propriedade: desfazendo legalidades, fechando as brechas e alcançando a legitimidade. Pastor Fernando falou algo aqui muito interessante. Quando falamos sobre legalidade, há situações nas nossas vidas que precisam ser mudadas.
Porque é uma legalidade para o diabo. É uma legalidade onde o diabo ele pinta e borda nas nossas vidas. E uma delas é aquilo que foi falado aqui pelo pastor. Às vezes o diabo tem uma legalidade no sentimento do nosso coração, da nossa alma, por situações que não liberamos, como perdão, ou por não amarmos do jeito que é para amar. Há legalidades que o inimigo encontra em nós, que nós precisamos mudar isto, com uma atitude de vida e de comportamento. Vida como que se fosse a mesma coisa sempre. Há pessoas que dizem: a minha vida não muda. Será que é Deus que está errando? Ou somos nós? Porque Deus é um Deus de mudança, meu irmão. Você olha para as pessoas e você vê a vida das pessoas mudando. Aí você diz: mas minha vida nunca muda. Eu tenho orado, eu tenho ido para a igreja, eu tenho dizimado, eu tenho feito tantas coisas boas, mas por que minha vida não muda? Resposta de Deus para você: legalidade. A legalidade é aquilo que o diabo ele tem como direito. Isso é jurídico até. É aquilo que te dá direito dentro das leis. E o diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos uma batalha espiritual. Enquanto você está dormindo, o diabo está tramando contra a tua vida. E quando a igreja está aqui adorando, louvando a Deus, na esfera espiritual, no reino celestial, há uma guerra sendo travada pela minha vida e pela tua vida. Nós precisamos entender que nós vivemos uma batalha espiritual de grandezas, que as guerras que nós vemos aqui na televisão, dos países que estão em conflitos, não se compara, meu irmão. Essas guerras são michurucas diante das guerras travadas no mundo celestial, pela minha vida e pela sua vida. E o diabo ele trabalha na legalidade. A Bíblia diz que o diabo chegou diante do anjo Miguel e diz assim: olha, eu vou levar o corpo de Moisés. Ele falou: não, o corpo de Moisés não. A Bíblia diz que houve uma disputa a respeito do corpo de Moisés, porque ninguém sabia onde Deus havia enterrado Moisés. E o diabo, no direito de Moisés ser um homem pecaminoso, um homem pecador, ele achava que tinha um direito sobre o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que houve uma batalha entre Miguel, uma disputa, porque o diabo ele estava requerendo na sua legalidade, dizendo: não, eu tenho que levar o corpo dele, eu vou fazer o que eu quero. Sabe lá o que ele ia fazer? Alguns dizem que ele ia usar o corpo de Moisés até como objeto de paganismo para o povo, para que adorasse como um objeto, que ele fosse um objeto de adoração. Mas não importa a questão agora. A questão é que ele quis agir na legalidade, dizendo que ele tinha direito. E assim é na nossa vida também. Quando nós damos uma brecha para o diabo, ele se acha no direito de pintar, bordar e sapatear em algumas áreas da nossa vida. E o Espírito de Deus tratou comigo, dizendo: prega isto para essa igreja, para este povo, porque eu quero mudar a vida de muitos, mas muitos ainda não entenderam que eles precisam fechar as brechas para que eu possa trazer o poder de filho em legitimidade na vida deles. Entenda uma coisa, meu irmão: mas pastor, eu sou fraco, eu sou carnal, eu sou ser humano. Entenda uma coisa: a nossa natureza é pecaminosa, meu irmão. Eu nasci em pecado, você nasceu em pecado. Davi, o salmista Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Todo homem que vem a este mundo, ele nasce em pecado. Por quê? Porque lá no início da criação, Adão deu legalidade para o pecado. Ele deu legalidade para o diabo, para a morte.
mundo vive hoje num caos moral e espiritual, porque o diabo tem legalidade. E quando se tem legalidade, ele se acha no direito de fazer o que ele quer, de pegar a sua vida, de fazer isso, joga para um lado, joga para o outro, e faz você de gato e sapato. E você muitas das vezes não está entendendo, não está vendo e não está percebendo que você se tornou um brinquedo na mão do diabo. Assim como Sansão, que era um príncipe de Deus, se tornou um escravo do diabo por conta da legalidade que ele deu. Nasceu diferenciado dos demais, porque tinha a unção de Deus desde o ventre da sua mãe. Era um príncipe de Deus, cheio da unção e do poder de Deus. E havia critérios para ele, quando havia dito que ele não podia tocar em algumas coisas, porque ele era nazireu de Deus, era consagrado, separado para o Senhor. Mas no caminho da sua vida, no chão da vida, ele achou que ele poderia viver do jeito que ele queria, fazer o que ele quisesse. E assim ele não entendeu e não percebeu que ele estava dando legalidade para o seu inimigo. Até um dia que ele desobedece às ordens de seu pai, os mandamentos de seu pai e de sua mãe. Casa-se com uma mulher filisteia, Dalila. E diz que no momento de intimidade ela começa a travar com ele em diálogo, uma conversa, querendo descobrir o segredo da sua força. Até o momento que ele cede, até o momento que ele cai diante daquele assédio moral. E ele entrega todo o segredo para Dalila. E ele diz: a força do meu poder está nos meus cabelos. E ela chegou para o inimigo: olha, a força de Sansão está nos seus cabelos. Vieram os inimigos e cortaram o seu cabelo, levaram ele como escravo, jogaram ele no lugar para ficar rodando ali uma pedra de moinha, para ali zombarem dele, envergonhá-lo. Se tornou capacho do diabo. Sabe por quê? Porque deu legalidade. Diga amém se você está entendendo. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não estranha o que eu vou falar para você. O negócio aqui é muito forte. Se você sair daqui e ano que vem você viver a mesma história, é porque você não entendeu o que o Espírito de Deus falou para você hoje. E não vai ser culpa de Deus, das mazelas que você continuará vivendo, porque você não quis dar atenção ao Espírito Santo. Entenda uma coisa: o diabo é o cara mais legal que tem. Sabe como? Porque ele age na legalidade. Ele vai trabalhar na sua vida, porque ele não vai fazer você pecar. Ele só vai te apresentar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Ele não vai fazer você ter um desejo a qual não existe em você. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe do que você quer. Ele sabe quais são os anseios da sua alma. Alguns são vícios, outros são a prostituição, outros são pecados que não vale a pena nem classificá-los aqui. Você conhece a área da sua vida que há um problema, que há uma dificuldade. Então o diabo ele não vai fazer você pecar. Não é o diabo, a culpa do nosso pecado não é do diabo. A culpa do nosso pecado é nós mesmos. Vem de nós mesmos. Ele só apenas trabalha naquilo que ele acha que tem o direito de trabalhar, porque faz parte dele. E faz parte da sua legalidade. E uma vez que se junta o desejo de comer com a fome, e assim tem acontecido na vida de muitos. Ah, pastor, eu vivo alguns problemas na minha vida, algumas dificuldades. Eu passo por tantas dificuldades na minha vida, mas sou fiel. Eu não tenho andado na carnalidade, eu não tenho andado na prostituição, eu não tenho andado de acordo com os vícios, eu não tenho feito coisas erradas, mas eu tenho vivido problemas na minha vida também. Aí existe um outro lado da moeda, querido. Que isso não é um ciclo permanente. Uma coisa é viver um ciclo permanente, e outra coisa é você vivenciar no tempo da sua vida dificuldades. Uma coisa
É quando Deus permite, assim como Ele permitiu na vida de Jó, o diabo criar algumas situações na sua vida. Sabe para quê? Apenas para Deus provar para o diabo que você é fiel. Onde estão os fiéis de Deus aqui? Primeiro princípio que nós devemos aprender para fechar as brechas: fidelidade, meu irmão. E hoje a palavra fidelidade caiu na banalização. Fidelidade, diga assim: fidelidade. Fidelidade a Deus. Diga assim: fidelidade a Deus. Fidelidade aos meus irmãos em Cristo. Fidelidade à minha família. Fidelidade em todas as áreas. E como eu disse aqui, há pessoas que vivem a mesma luta de janeiro a dezembro, que dão legalidade. É problema no financeiro, nunca sai do vermelho. Espera aí. A Bíblia não nos ensina a buscar riquezas, mas também a Bíblia não nos dá aval de viver na miséria. Porque eu, para ser cristão, tenho que viver na miséria, não. A palavra de Deus diz que Deus tem prosperidade sim para os seus filhos. E prosperidade não é amontoação de dinheiro. Prosperidade é pão na mesa. Prosperidade é roupa no corpo. É estar alegre em todos os momentos da vida. É saber ter abundância, é saber ter falta. É saber ser grato a Deus até nos momentos que quase que falta. A gente vive às vezes no quase que falta, mas a gente nunca vai viver na falta. Porque a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se está faltando é porque alguma legalidade tem. Você pode viver no quase, mas não é sempre no quase. Se está faltando é porque alguma legalidade tem. Há pessoas que vivem no financeiro o ano inteiro no vermelho. Deus não te chamou para ficar vivendo só no vermelho, só para ficar pagando conta, só para viver endividado. Se está vivendo assim, existe ilegalidade, meu irmão, e precisa tampar as brechas. Qual é a minha fidelidade nessa área? Dízimos e ofertas. Se eu não sou fiel no dízimo e na oferta, eu não tenho direito, não tenho legitimidade. Legitimidade quer dizer autenticidade. Se eu não sou fiel em alguma área da minha vida, eu não tenho direito, eu não tenho. Há pessoas que sofrem no casamento. Há pessoas que sofrem na saúde física, na saúde espiritual, na vida dos filhos. Peraí, pastor, eu como crente não vou passar por problema nessas áreas. Vai passar sim. Mas não vai ser em janeiro, não vai ser em fevereiro, março, abril, janeiro, junho, dezembro, a mesma situação e não muda. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, meu irmão? Por esta palavra que eu estou pregando, é tempo de fechar as brechas. Diga assim para o teu irmão: vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas no financeiro. Vamos fechar as brechas no casamento. Vamos fechar as brechas na saúde espiritual. Tem que fechar as brechas. O diabo não precisa, dentro de uma legalidade, uma porta aberta. Há pessoas que escancaram o portão para o diabo. Mas ele não precisa de um portão aberto, ele precisa apenas de uma brecha. Se ele tiver uma brecha, ele entra e causa destruição, causa todo tipo de males, causa todo tipo de situação que você não quer viver na sua vida. Apenas uma brecha. E há pessoas aqui que precisam fechar as brechas hoje. Porque o que Deus tem preparado para você em 2015 é grande.
Mas enquanto você não fechar as brechas, o diabo vai ter acesso, porque ele se acha no direito de pintar e bordar dentro dessa área da sua vida, seja ela sentimental, seja ela o que seja. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, meu irmão. Isaías 59, do 1 ao 3, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Olha, preste muita atenção nesse princípio aqui. Deus não está com os ouvidos fechados para te ouvir. Você vai orar, Ele vai ouvir, mas Ele não vai te responder. Porque às vezes Deus precisa usar o silêncio para ver se a gente se incomoda com a gente mesmo, para endireitar os caminhos tortos, para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, para ajeitar algumas coisas que precisam ser ajeitadas. Deus está tratando conosco, irmão. Até quando? Você às vezes pergunta: Deus, até quando eu vou viver essa situação? E Deus está dizendo para você: até quando, meu filho, você vai ficar nessa situação? É muito fácil dizer para Deus: até quando, Senhor, eu vou viver esse problema? Quando na verdade é Deus que está nos perguntando: até quando, meu filho? Até quando, minha filha, você vai continuar assim? Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua família, eu quero mudar o teu estado, eu quero mudar o teu cativeiro, eu quero transformar todo o teu ser. Até quando você vai ficar assim? Os ouvidos de Deus não estão agravados, não estão fechados. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa agir em nosso favor. Só que nós criamos uma barreira com Deus, meu irmão. Deus quer fazer, mas nós não deixamos Ele fazer. Deus quer agir, mas nós não permitimos Deus agir. Sabe por quê? Porque quem está fazendo e agindo na nossa vida muitas das vezes é o diabo. Porque antes de eu clamar, antes de eu buscar a presença de Deus, eu já abri a brecha, eu já abri o portão, eu já abri a porta e falei para o diabo: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha história, na minha estrutura. A gente canta assim para Deus, mas muitas das vezes nós estamos dizendo para o diabo fazer, entrar na nossa vida e mexer na nossa estrutura, meu irmão. A gente canta com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Entra na minha casa, é muito fácil cantar. Entra na minha vida, muda a minha história, muda a minha vida. E muitas das vezes a nossa conduta, a nossa atitude é diferente daquilo que estamos cantando e falando. Aí o diabo diz assim: ele está cantando na igreja bonito, olha, ela está cantando lá bonito, mas chega em casa é totalmente diferente. Porque quando chega em casa, nós não dizemos para Deus entrar na nossa casa, porque o diabo já está lá. Para nós dizer para Deus entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, nós temos que dizer para o diabo: diabo, sai daqui, porque aqui não é o seu lugar. É fechando as brechas, é mudando a conduta, é mudando a vida, é mudando o modo de pensar, de agir, de falar. Olha que diz assim: que as vossas iniquidades, as vossas mãos, isso é agir, os vossos pensamentos. Engraçado que Deus diz que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus, e não os nossos caminhos são os mesmos caminhos que o caminho de Deus. Então nós precisamos ter uma conduta diferente, andar no caminho de Deus e ter o mesmo pensamento de Deus, pensar nas coisas que Deus pensa. Agora, quando eu quero viver o que eu quero, o que eu acho que eu tenho que viver, eu não estou pensando o que Deus está pensando.
Não perca isso não, meu irmão. Deus está falando. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Sabe o que é humilhação, meu irmão? É reconhecer. Diga assim para o teu irmão: irmão, reconheça. É se humilhar. Primeira coisa, primeiro ato que Deus acha em nós para começar a operar em nossa vida é a humilhação. É quando eu reconheço que eu sou errado. É quando eu reconheço que eu peco. É quando eu reconheço que eu falo mentira. É quando eu reconheço que eu adultero. É quando eu reconheço que eu faço coisas que não era para ser feita. É quando eu reconheço que eu me prostituí. É quando eu reconheço que eu enganei as pessoas. É quando eu reconheço, porque a Deus ninguém engana. Você pode enganar o próximo, mas a Deus você não vai enganar. A Deus eu não vou enganar. Então nós precisamos reconhecer. Dizer: Deus, eu sou errado. Deus, eu falhei. Deus, essa situação está acontecendo porque eu sou culpado dela. É muito fácil jogar a culpa nos outros. Deus, quando cobrou de Adão: Adão, o que você fez, Adão? Eu não vi nada. Quem fez foi a mulher que você me deu. É fácil jogar a culpa nos outros. Mulher, o que você fez? Eu não. Foi o diabo que mandou. Então a primeira coisa, irmão, é reconhecer. Preste atenção aqui, irmão. Não posso entender que você vai tirar a atenção dessa palavra. Toca aí, Rubinho. Eu não posso entender que você não está entendendo o que Deus está falando. Aí vai chegar ano que vem e você vai: pastor, você ouviu a palavra lá no dia 28 de dezembro que foi pregada, que Deus falou com você? Você prestou atenção? Você compreendeu? Então preste muita atenção no que Deus está falando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, é reconhecer no coração que errou, que falhou, e dizer para Deus: Deus, eu errei. Orar, buscar a minha face. Buscar a face de Deus, irmão, é isso que agrada o coração de Deus. A oração, muitas das vezes, Deus ouve, mas não tem muita oração que Deus não se agrada, meu irmão. Porque tem oração que é assim: vem da pessoa reconhecer que errou, que pecou, que falhou. Aí então, chega: Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa meus pecados. Amém. Jesus, eu estou precisando de um carro. Jesus, eu estou precisando de dinheiro. Jesus, eu estou precisando de um namorado. Jesus, eu estou precisando de uma namorada. Jesus, eu estou precisando de uma roupa nova. Jesus, me dá isso. Jesus, me dá aquilo. Jesus, eu quero saúde. Jesus, eu quero vitória. Jesus, me dá isso. Abre uma porta de emprego. Jesus, me dá uma vitória financeira. Uma coisa é você orar a Deus, que pela fé Ele pode até fazer isso que eu creio. E outra coisa é você buscar a face dEle. Buscar a face de Deus é ter prazer em estar com Ele. É ter prazer de estar na casa de Deus. Hoje parece que estar na casa de Deus parece ser um sacrifício, parece ser uma obrigação, parece ser tão cansativo. Mas quando nós estamos na frente da novela, do filme, quando estamos na frente da Fazenda, do Big Brother, é tão emocionante, é tão legal. Ai meu Deus, ai o que vai acontecer? Olha lá, olha cá. Mas a casa de Deus, parece que ninguém mais tem o prazer de buscar a face do Senhor. Não tem mais intimidade com Ele. Não tem mais alegria de estar na presença dEle, chorando, se alegrando. Hoje para sair um glória da boca de um crente, irmão, está difícil. De sair um aleluia, de uma palavra de agradecimento, está difícil. Está tão difícil de ouvir uma língua estranha hoje. Está tão difícil de ver a manifestação dos dons espirituais. Sabe por quê? Porque o nosso coração está cheio das coisas dessa vida. Está carregado dos prazeres dessa vida. Temos mais prazer nas coisas do mundo do que prazer nas coisas de Deus. Ai, como me dá saudade
de quando eu aceitei Jesus, meu irmão, como era tão alegre, via aquele povo chegando na igreja, orando, clamando. Você não via ninguém sentado, conversando, batendo um papo, era todo mundo orando, chorando. Você levantava, você olhava para o lado, você via as lágrimas dos irmãos no chão. Era uma coisa linda o culto, era Jesus batizando com o Espírito Santo, era uma glória tremenda, era almas se convertendo a Jesus. E hoje está tão difícil de uma alma se converter, meu irmão. É mais fácil pregar para os crentes da igreja se converter do que os do mundo lá fora. Hoje as pessoas do mundo falam mais de Deus e a gente tem vergonha de falar de Deus. Hoje as pessoas do mundo têm prazer de estar na igreja, porque você passa de manhã cedo, 7 horas da manhã, está lá o povo na igreja católica já todo amontoado. E quando você convida para estar na escola dominical, é 1, 2, 3, é Pedro, Tiago e João. Eu trabalho, pastor, como que se eles também não trabalhassem. Eu estou cansado, como também eles não se cansassem. Está tão difícil hoje, meu irmão, achar pessoas, crentes verdadeiros, que têm prazer de estar na presença do Senhor. As pessoas vão para a rocha e dançam a noite inteira. Elas vão para o samba, dançam a noite inteira. Hoje tem aquele negócio de sofrência, escuta Pablo e todo mundo chora. Vem para casa de Deus, ninguém chora, meu irmão. É verdade aí. Homem chora, escutando Pablo. Mas quando escuta uma música falando de Deus, fica duro, não levanta a mão. Fala, levanta a mão, irmão, não levanta. Dá um pulo, não pula. Aí escuta a música romântica, se derrama. Escuta a rocha, rebola, pula. Não, Antônio? É, irmão. Fica na sofrência, né, irmã Milena? Dá um negócio isso aí de sofrência, escutando um papo. Só Jesus, irmão. Vocês estão entendendo, meu irmão? Nós precisamos fechar as brechas. A igreja brasileira, a igreja Unção Ágape, a igreja precisa fechar as brechas. Você tem um coração de cristão verdadeiro, que sofre, mas se alegra na presença de Deus, que tem nojo do pecado, que não quer viver de acordo com o mundo, que perdoa, que se quebranta, vem para a casa de Deus, já marca horário, peraí, eu tenho que ir para a casa de Deus, vai tomar banho, se alegra em estar na casa do Senhor, como o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Há pessoas que dizem assim, eu vou mudar primeiro para depois ir para a igreja. Não, irmão, você tem que vir para a igreja primeiro para depois Deus mudar você. Porque se você esperar você mudar, eu vou esperar um pouco. Não espera um pouco, porque o diabo está doido para ceifar a tua alma e te levar para o inferno. Não fique esperando, porque o tempo não pertence a você, o tempo pertence a Deus. E você não sabe o dia e nem a hora, nem quando você vai morrer, e nem quando ele vai voltar. Então se converta dos maus caminhos. Aí ele diz, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cadê o povo dando glória a Deus nessa noite? Cadê o povo que adora? Porque Deus está falando conosco, meu irmão. É tempo de fechar as brechas, é tempo de deixar as coisas velhas, é tempo de matar o velho homem, é tempo de ir buscar a face de Deus, é tempo de se arrepender, é tempo de se quebrantar, é tempo de mudar de comportamento, é tempo de chorar na presença de Deus, é tempo de buscar a sua face, igreja, é tempo de olhar para o céu e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se falar que Jesus vem buscar a igreja, o povo fica com medo. A igreja tem que se alegrar que Jesus está vindo para buscar o seu povo. Aleluia. Há poder de Deus ainda em você, meu irmão, ainda que seja um pouco. Aleluia, mas Ele vai fazer você transbordar da sua presença e da sua glória. Fecha as brechas, meu irmão. Aí o diabo não vai ter como te acusar. O diabo não vai ter legalidade em você. O diabo chegou para Jesus e falou assim, olha, tudo isso eu te dou,
porque a mim me foi entregue. Porque alguém deu para ele. O diabo fala para Jesus: dou toda a glória do mundo para você, se você se prostrar e me adorar, porque a mim foi entregue. Alguém deu uma legalidade para o diabo um dia, Adão, porque Deus tinha dado domínio para o homem, e o homem foi lá e entregou o domínio para o diabo. E o diabo colocou o domínio da morte, do pecado e da morte. Mas Jesus veio como filho unigênito do Pai. Porque diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é legitimidade, meu irmão. Adore ao Senhor, porque você reconheceu Jesus como Salvador, e hoje você é filho legítimo de Deus. Mas o que essa palavra tem a ver com a história dessa mulher? Jesus estava caminhando com os discípulos, e vem aquela mulher correndo atrás de Jesus. Aí alguém diz assim: Jesus, despede essa mulher que vem correndo atrás de nós. Você tem que entender em que estado você está hoje, meu irmão. Porque tem pessoas que se acomodam com a vida espiritual, e vão viver sempre a mesma coisa. Se acomodar é se satisfazer. O crente tem que aprender esse princípio, irmão. Nunca esteja satisfeito. Nem com Deus, irmão, esteja satisfeito. Se alguém dizer para você assim: olha, Fernando, eu já estou satisfeito com o teu trabalho, até aqui tá bom, não preciso mais de você, estou satisfeito. Quando você diz que está satisfeito, quando você se alimenta e fala estou satisfeito, é porque não cabe mais nada, você não quer mais nada. Mas quando você diz estou insatisfeito, não de uma forma pejorativa, negativa, que as pessoas não sabem colocar nem conjugar os verbos, não sabem colocar a palavra certa no lugar certo. Então quando você entender o que é estar satisfeito ou insatisfeito, você entende que insatisfeito é que aquilo que esteja bom, você quer mais. Eu quero mais. É por isso que eu nunca vou estar satisfeito com Deus. É porque eu sempre quero mais de Deus. Porque no dia que eu me dizer que eu estou farto, é a igreja de Laodiceia que dizes no teu coração: farto estou, abastado estou, quer dizer satisfeito, não precisa mais de Deus. Agora quando dizer: Deus, eu quero mais, eu tenho fome, eu tenho sede. Aí Deus fala: come hoje, bebe hoje, mas amanhã você continua com fome, amanhã você continua com sede. Eu quero mais de Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não há um limite, não há um fim, não há um ponto final em buscar a presença do Pai, meu irmão. Tem muita pessoa satisfeita. Ela comprou sua casa, seu carro, está bem financeiramente. Para que igreja? Para que Deus? Para que oração? Para que vigília? Para que escola dominical? Estou bem, já alcancei meu objetivo, já alcancei minha vitória. Você está enganado, meu irmão. Você está pensando que você vai chegar onde dessa forma, desse jeito? Você está satisfeito já com a palavra, irmão? Vocês estão satisfeitos com a palavra hoje? Fala: não, pastor, quero mais. Eu falo: não, pastor, essa feijoada está muito boa, já comi, já enchi a barriga. Fala assim: tem mais, diga assim: tem mais. A mulher cananeia veio gritando, e alguém diz: Jesus, despede ela porque ela é cananeia. E Jesus respondeu assim: eu não fui enviado senão aos filhos da casa de Israel, aos que são legítimos. Olha só aqueles que são de Israel. Eu fui enviado assim, não as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher corre, chega para Jesus, se ajoelha diante dele e diz, e começa a adorá-lo, e diz: Senhor, me socorre, porque a minha filha está endemoniada. Jesus diz para ela: olha, mulher, preste atenção, não fique em conversas alheias, preste atenção em mim. Olha, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos.
Aí ela responde para Jesus, dizendo: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus falou assim: grande é a tua fé, mulher, seja feita conforme a tua fé. E ela foi embora e a sua filha foi curada. Mas peraí, você vai ficar se satisfazendo com migalha até quando, meu irmão? Filho que é legítimo senta na mesa para comer o pão. Sabe quem é que come migalha? Eu vou para a igreja, eu quero alcançar uma vitória. Alcança a vitória e some. Alcança o milagre e não vem mais na igreja. Alcança a bênção e deixa Jesus de lado. Só recebeu o milagre, mas não seguiu Jesus. Vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Jesus quer que você se sente na mesa todos os dias, porque aqueles que são legítimos, que têm legitimidade, senta na mesa para comer do pão. Você pode levantar sua mão e estender assim, irmão. Porque você é filho legítimo. Você foi chamado para sentar na mesa. Aleluia, comer do pão. Aleluia, não é para comer migalha, é para comer do pão. Você come migalha hoje, mas nunca vai encher o estômago. Mas quem come do pão se satisfaz, mas quer mais do pão ainda. Eu quero mais do pão ainda. Eu quero alimentar mais a minha alma ainda do pão vivo que desceu do céu. Entenda aqui, irmão, já vou encerrar. Os filhos que são verdadeiramente filhos são legítimos. Legitimidade é aquilo que é realmente legítimo, que te dá direito, por essência, de você ser de forma ter todo o direito sobre aquilo, mas com legitimidade. O diabo não tem legitimidade sobre o direito que ele tem. Ele só tem direito e legalidade porque nós damos brecha para ele. Mas os filhos têm poder de legitimidade. Eu vou te dar um exemplo. A palavra diz que Paulo, ele foi humilhado. Deram chibatadas em Paulo. Aí chegaram os tribunos, os magistrados, e disseram: olha, Paulo, pode ir embora. E ele disse assim: mas como eu ir embora? Não, o juiz vai ter que vir aqui para falar comigo, porque eu sou cidadão romano. Poder de legitimidade é isso. Eu sou cidadão romano. Aí o magistrado tomou um susto: mas como? Eu com muito dinheiro consegui o documento de ser um cidadão romano, e você como conseguiu? Ele falou: eu sou de nascença, de nascimento. Aí os homens começaram a tremer de medo, porque viram que ele era um cidadão romano, de nascença. Porque Paulo tinha cidadania hebreia, porque era filho de hebreu, mas nasceu em Tarso, que era uma cidade romana. Então ele tinha dupla cidadania, ou tripla cidadania. Ele era cidadão romano, ele era cidadão hebreu, e ele era cidadão do céu. Diga amém. Aí ele disse: mas como? E os homens tremeram de medo, porque eu sou cidadão, eu sou legítimo. Você comprou, você tem legalidade de algo que você pagou juridicamente, mas eu sou de nascença, eu sou legítimo. É isso que o diabo tem medo, meu irmão. O diabo chegou para Jesus e falou assim: se tu és o filho de Deus. Olha, a primeira coisa que o diabo botou na cabeça de Jesus, ou quis botar, era a dúvida de que ele era filho legítimo. O diabo não queria saber se Jesus ia transformar a pedra de pão ou não. O objetivo do diabo era botar dúvida no coração de Jesus, se ele era filho ou não. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Aí o diabo chegou assim: se é dúvida, tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha certeza de que ele era filho de Deus, e disse: não só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é legítimo sabe de onde vem e para onde vai. Se você é filho legítimo, você senta na mesa e sabe quem você é, e sabe quem é o seu pai. Jesus confrontou os fariseus, os judeus. Quando chegaram para Jesus, Jesus começou a confrontá-los.
E eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Legítimo, eles disseram. Nós somos filhos legítimos de Abraão. Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Mas nós temos um pai que é Deus, disseram eles. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês também creriam em mim, porque eu vim de Deus. Jesus disse para eles: vocês são filhos do diabo. Eles não eram legítimos. Jesus era o filho legítimo, mas eles não. Eles queriam na legalidade dizer: nós somos os filhos de Deus, porque somos descendentes de Abraão. Jesus: não, senhor. Aí Paulo atesta em uma de suas cartas que verdadeiramente são os filhos de Deus, são aqueles nascidos segundo o Espírito, os que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, segundo o Espírito, que é a igreja. A legitimidade da igreja é que nos dá o direito de legítimos filhos de Deus. O diabo não quer que você saiba isso, porque o diabo, quando pega você no erro, ele põe dúvida no teu coração. Deus não te ama mais, Deus não é o seu pai, Deus não olha para você, Deus não quer saber de você. Aí você acredita. Mas quando você tem a certeza que você é legítimo, peraí, opa, eu sou filho legítimo. Jesus morreu na cruz, e pelo Espírito Santo em adoção, hoje eu sou filho de Deus. Sai para lá, Satanás, com as suas mentiras, com as suas falcatruas. Sai para lá com a sua incredulidade, com as suas dúvidas, porque eu sou filho de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Então vira para o teu irmão e diga: irmão, você é filho de Deus, meu irmão. Legitimidade é isso. Qual que são os direitos do filho de Deus? Aquele moço que saiu de casa, olha só, filho pródigo, ele saiu de casa e falou: pai, me dá a minha parte na herança, porque eu vou embora. E foi para uma terra longínqua. Chegando lá, ele gastou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, a sua herança, em prazeres carnais, em dissolução, com prostitutas. E o dinheiro acabou, houve uma fome na terra, o dinheiro acabou. Aí, ele foi trabalhar para um dos senhores de uma fazenda. E o senhor falou assim: olha, você quer trabalhar? Eu vou te dar um trabalho. Então você vai trabalhar lá na minha fazenda cuidando de porcos. E botou ele para trabalhar com os porcos. E a Bíblia diz que ele tinha desejo de comer os alimentos dos porcos, as bolotas que os porcos comiam. Tamanha era a fome. E o que são essas bolotas? São um pecado no mundo lá fora. Aí diz a Bíblia que um dia ele caiu em si e pensou com ele: poxa vida, lá na casa de meu pai tem tantos trabalhadores que comem do bom e do melhor. Eu vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele perdeu a herança e perdeu a consciência de legitimidade, meu irmão. E ele disse: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: meu pai, me faz apenas como um dos teus trabalhadores. E ele voltou. Quando chegou na porta de casa, o pai veio correndo, abraçou ele. E ele disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz pelo menos como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que o pai não disse nada. Diz para os servos empregados para trazer a melhor roupa, trazer o melhor anel, a melhor sandália, e preparar uma festa, porque o filho dele havia se perdido e foi achado. Peraí, o pai nunca deixou de conhecer e de reconhecer o poder da legitimação como filho. Eu não sei como está a tua vida hoje, como você entrou aqui. Talvez o diabo disse para você que você não é mais filho de Deus, que Deus não ouve sua oração, que Deus não quer saber mais de você. Mas Deus está dizendo: você tem direito de filho. Você é filho. O diabo diz: não, mas você é filho. Não importa o que aconteceu, você é filho. Se coloque de pé.
legitimação te dá direitos. Direitos de filho, de autenticidade. Eu tenho o direito de entrar na casa de meu pai. Eu tenho o direito de beber na casa do meu pai, de comer na casa do meu pai, de viver na casa de meu pai. Eu tenho o direito, porque eu sou filho. Eu vou dizer uma coisa para você. O diabo disse para você que você não é filho. Mas a Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Uma pergunta. Aí Deus diz: eu todavia jamais me esquecerei de ti. Isso é legitimação, meu irmão. Você é filho legítimo do Pai. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, rapidamente. Porque você precisa reconhecer esse poder de legitimação. O diabo está lhe acusando, dizendo que você não é filho. Mas Deus quer te trazer hoje ao teu coração, à tua mente, o poder de legitimação. E eu quero te convidar você a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, irmão, rapidamente. Teu ano de 2015 vai ser diferente. Companheiro, isso aí. Você é filho de Deus, meu filho. Você crê que você é filho de Deus? Ainda que o diabo diz que não, ainda que o mundo diz que não, mas Deus te ama. E Ele deu uma obra na sua vida, meu filho. Amém? Você é filho de Deus também. Em nome de Jesus, dá um abraço aqui, querido. Ô glória. Está aqui, irmão, uma alma, uma vida que foi chamado para ser filho. O diabo disse que não, o diabo quis fazer dele de gato, de sapato, de capacho, de tudo. Mas Deus diz: ele é meu filho. Ora, calabaxandarabá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre você a libertação. Até hoje o diabo reinou sobre você. Até hoje o diabo pisou em você. Mas a partir de hoje o Pai te recebe como filho nessa noite. Em nome de Jesus eu declaro a vitória, a libertação, a cura. Eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, que todo o império das trevas, que toda ação do diabo que tem se perpetuado em tua vida, eu decreto que ele sai em nome de Jesus. E decreto a vitória sobre ti nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, o Pai te chama de filha hoje. Eu disse para ti que você é filha. Você não nasceu para viver nesse mundo, para ser brinquedo do diabo. Não, você nasceu para ser instrumento em suas mãos, para ser a autoridade de Deus, com poder de legitimidade, unção e graça, na autoridade do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar a libertação, a cura e a transformação, porque o Pai te chama de filha nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a vitória. Eu quero chamar as obreiras de Deus, para ministrar aqui sobre essas vidas. Os obreiros diáconos, por favor, vamos orar aqui em nome de Jesus. Há filhos de Deus aqui nessa noite. Oh, que o diabo não quis saber, ou não quis deixar que eles entendessem que eles são filhos de Deus, chamados por Deus para ser instrumentos do poder de Deus nas mãos do Senhor.